Dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Bom, gente, é com esse trecho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis, que a gente começa a aula de hoje falando sobre realismo. Essa escola literária que vai começar no finalzinho ali do século XIX e vai receber uma influência gigantesca de teorias científicas, doutrinas filosóficas e do contexto histórico, que vai ter fatos, bastante marcantes e que vão influenciar para a formação das características principais dessa escola literária. Espero que vocês gostem e é isso. Vamos para a aula de hoje? Bom, como sempre, vou começar aqui falando sobre contexto histórico, tá? Só para a gente se situar em que momento da história a gente está passando. Pessoal, o realismo ele vai surgir e vai ganhar um destaque maior na segunda metade do século XIX. Então, a sociedade vai estar passando pela segunda revolução industrial, com o surgimento ali de novas fontes energéticas, como o petróleo, a eletricidade. Então, o realismo ele vai dar destaque para uma classe social que vai se destacar nesse período, que é o proletariado. Então, aquela massa de trabalhadores miseráveis, sem direitos trabalhistas, que não teve nenhum benefício vindo ali em conjunto com o progresso da industrialização. A gente sabe que essa classe de trabalhadores vão trabalhar em regimes, em situações bastante insalubres, né? Durante horas a fio, como não se tinha uma regulamentação trabalhista, crianças podiam trabalhar em fábricas, então a galera ali costumava trabalhar cerca de 18 horas por dia, em condições completamente abusivas. Então, o realismo, pessoal, ele vai vir para mostrar essa realidade que muitas vezes não era comentada na literatura, né? Então, essa classe social vai ganhar destaque aqui no realismo e a gente vai ter também uma crítica bastante fervorosa à burguesia. Então, se no romantismo a gente tinha uma literatura escrita para burguês, melhor dizendo, uma literatura escrita para burguês, aqui no realismo a gente vai ter uma crítica à burguesia, tudo bem? Bom, além desse desenvolvimento da industrialização, a gente vai ter também desenvolvimento do pensamento científico e de algumas doutrinas filosóficas e sociais. Por exemplo, ideias difundidas por Hegel, Auguste Comte, Karl Marx, Friedrich Engels, Charles Darwin. Então, a gente vai ter o surgimento ali, né, de teorias científicas, teorias filosóficas, o surgimento ali da sociologia, né? Então, surgimento também de alguns movimentos operários, tá? Então, a gente vai ter uma mudança não só a nível de industrialização, mas também uma mudança a nível de pensamento, a forma como o homem vai encarar a vida, né? Como ele vai ver e levar a vida. Em relação ao Brasil, a gente vai estar passando por um processo de transição entre a monarquia, né, o fim ali do segundo reinado, e o início da república. Essa literatura aqui também vai mostrar, além de ser uma literatura abolicionista, vai mostrar ali algumas consequências do processo de abolição da escravidão. Então, a gente sabe que a comunidade negra ela passou por esse processo de abolição da escravidão, mas depois que os negros foram liberados das senzalas, né, eles não passaram por nenhuma política de inclusão social. Eles não foram incluídos na sociedade, muito pelo contrário, viveram durante anos, décadas e até mesmo séculos, né, à margem ali da sociedade, sendo encarado com certo preconceito, com racismo, e a gente sabe que infelizmente essas consequências atravessaram esses séculos aí e ainda estão presentes nos dias atuais. É tanto que essa temática do racismo é um tema que vem sendo discutido nos jornais atualmente, né? Muitas polêmicas aí envolvendo os Estados Unidos, né? A polícia norte-americana, e a gente sabe que essa questão do racismo não é somente ali, não está presente ali somente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também ainda é uma mácula social bastante presente, infelizmente. Bom, voltando aqui para o contexto social. Nesse período de transição, né, e com ele, o início da República, o pessoal vai tentar fazer uma espécie de branqueamento social da população aqui brasileira, porque, de acordo com algumas doutrinas da época, era por meio desse branqueamento que o país conseguiria ter um progresso social. Então, essa tentativa de branqueamento vai ser feita com imigrantes. Então, uma galera vai vir aqui para o Brasil, né, para trabalhar, para fundar famílias,
e a partir daí o governo tinha essa intenção de fazer um branqueamento social e conseguir o progresso, né, da população, da nação, melhor dizendo, da nação brasileira. Então, principalmente alemães e italianos também vão vir para cá. Em relação a valores, essa escola literária ela vai explanar certas questões sociais e políticas influenciadas aí pelo surgimento de novas ideologias e novas teorias científicas, como, por exemplo, o determinismo social, que vai ser uma teoria científica que vai influenciar numa manifestação artística específica do realismo, que é o naturalismo. E a gente vai ter uma aula para falar só sobre isso, tá bem? Essa escola literária vai fazer críticas bastante intensas a 3 instituições, que são elas a monarquia, o clero, e entenda, esse clero aqui são aquelas pessoas que entram para a igreja por causa de poder ou por causa de interesses, que não têm o dom religioso, mas mesmo assim querem entrar naquela instituição porque era uma instituição poderosa e de bastante influência na sociedade da época. Então, a crítica era para esse tipo de pessoas, para aquelas pessoas que não tinham um comportamento que condiziam com aquilo que elas pregavam dentro das suas igrejas. E crítica também ao casamento, e o casamento aqui é em relação a aquele casamento arranjado, aquele casamento por interesses, tá bem? Vários autores vão influenciar essa escola literária, mas eu trouxe aqui como destaque esses 5 autores. Então, Gustave Flaubert, na França, com a publicação do livro Madame de Bovary, em 1857, se não me engano, vai popularizar o realismo ali na França e depois esse realismo ele vai se expandir a nível de Europa e posteriormente chegar aqui no Brasil. Balzac, né, que é um escritor também francês, considerado o fundador do realismo na literatura moderna e notável pelas suas observações psicológicas. Charles Dickens, que apesar de ser um romancista, ele vai contribuir muito para a introdução da crítica social na literatura de ficção inglesa. Essa de Queiroz em Portugal, existia até uma rixa na época, né? O pessoal costumava dizer que o Machado de Assis era o Essa de Queiroz aqui do Brasil, e o pessoal aqui do Brasil costumava dizer que Essa de Queiroz era o Machado de Assis lá de Portugal. Então, os 2 livros de destaque de Essa de Queiroz é O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio. E na literatura russa com Dostoiévski, né, a sua literatura crua e de bastante crítica social também. Então, os destaques de Dostoiévski vai ser para Os Irmãos Karamazov e Crime e Castigo. Em relação às características dessa escola, pessoal, vocês têm que ter em mente que o realismo ele é anti-romantismo. O que isso significa? Que tudo aquilo que o romantismo pregava como escola literária, o realismo ele vem para desconstruir. Por exemplo, se no romantismo a gente tinha a arte da burguesia em ascensão, aqui no realismo a gente vai ter uma crítica fervorosa à burguesia. Se no romantismo os defeitos da sociedade eram mascarados, eram ali maquiados, postos para debaixo do tapete, aqui no realismo não vai ter essa máscara social, todos os defeitos vão aparecer, os defeitos vão ser jogados no ventilador e expostos, né, da forma mais real possível. Então, quanto mais próximo da realidade, melhor era o seu livro. Então, outra característica, objetividade. Não vai existir aqui, pessoal, aquelas descrições alencarinas, né? Muita exceção de linguiça, isso aqui não vai acontecer. O pessoal vai ser objetivo, vai ser preciso, uma linguagem simples para a época, mas bastante direta. Você vai ter um descritivismo da sociedade, então as classes sociais vão aparecer ali mostrando suas qualidades, mostrando seus defeitos, mostrando toda a complexidade que a sociedade tem. Então, quanto mais próximo da realidade fosse, melhor era o texto. Uma valorização da razão, metalinguagem, principalmente nos textos ali machadianos, né? Você vai ter livros falando sobre o modo que ele está sendo escrito, né? A estrutura de texto. Então, essa metalinguagem vai aparecer aqui também em alguns autores. Retrato fiel das personagens, tentando mostrar dessa forma um retrato fiel à sociedade. Então, pessoal, aqui vocês têm que ter em mente que nós, como seres humanos, cada pessoa é um universo, né? A gente não sabe o que a pessoa vai fazer, ou se ela vai tomar certa atitude, né? Você não pode botar a mão no fogo por ninguém, né? Então, essa complexidade da psique humana vai
aparecer na nossa literatura. Então, os personagens eles vão ser mais complexos, né? Não vão ser aqueles personagens rasos, por exemplo, como do romantismo. No romantismo, a gente tem um personagem que ele é do bem, então ele nasceu do bem, ele vai crescer sendo do bem, ele vai viver sendo do bem e ele vai morrer sendo do bem. Nada não vai passar em nenhum momento fazer maldade ali na cabeça dele e ele segue sempre aquela mesma linha de raciocínio. Aqui no realismo, a gente não vai ter isso. Os personagens eles vão ser complexos assim como cada ser humano é complexo na nossa sociedade, na realidade. A literatura ela vai refletir isso, né? Essa complexidade da mente humana. Então, os personagens eles vão ter uma densidade psicológica bem maior, justamente para tentar retratar a nossa sociedade da maneira mais realista possível. Então, por tentar retratar a sociedade da forma mais precisa possível, esses romances eles podem ser denominados como romances documentais, porque você pode estudar o costume, os costumes, os valores, as ideologias, né, o modo de vida daquela sociedade da época por meio desses livros, já que esses livros tentavam retratar a realidade da maneira mais fiel possível. Então, muitos autores vão tentar provar ali a falência moral do ser humano, né? Então, a hipocrisia, os defeitos morais que certas pessoas da sociedade têm. Eles vão tentar provar isso aí a partir da literatura. E, pessoal, já que a gente vai ter uma densidade psicológica dos personagens, obviamente vai ocorrer também uma análise, né, da psicologia daqueles personagens. Não tem como a gente falar sobre realismo e não falar sobre a figura de maior destaque desse período, que é, né, Machado de Assis. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele, falar sobre as características literárias dele e um pouquinho sobre as fases de Machado de Assis, para vocês terem uma noção do quão fantástico esse cara foi. Então, gente, só para vocês terem uma noção, né, na sociedade, daquele contexto histórico que a gente já comentou, né, do período de transição da monarquia para a república, no meio ali, em meio a tantas consequências e o abandono social que a população negra sofria após o período de abolição da escravidão, Joaquim Maria Machado de Assis, ele era preto, pobre, gago e epiléptico, nascido ali no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. E, gente, o cara ele conseguiu driblar todas essas adversidades que a vida e a sociedade lhes impuseram, e a gente sabe que não foram poucas, né? Tornou-se um dos maiores nomes da literatura brasileira e alguns críticos literários o consideram como o maior escritor negro de todos os tempos. Então o cara vinha de uma família pobre, ele mal conseguiu estudar em escola pública, nunca frequentou a universidade, né? O conhecimento dele foi basicamente adquirido pelo fato do cara ser um autodidata. Então ele inovou na sua forma de escrita, a gente vai ver isso mais lá pra frente. E, gente, pra vocês terem uma noção, ele escrevia com detalhes tão grandes sobre classes sociais altas, das quais, na época, ele nunca tinha tido contato, que a galera que começou a ler os livros dele começou a achar isso muito estranho, né? Então, deu o apelido para ele de O Bruxo. E ele ficou conhecido aí, na época, durante um certo tempo, por esse apelido. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e, como eu já falei, as obras dele são bastante estudadas aí a nível internacional. Então, para vocês terem uma noção, né, que Machado de Assis ele não estava para brincadeira. Ele entrou no cenário brasileiro para fincar o seu nome mesmo e se tornou aí um dos maiores nomes da nossa literatura. Então, gente, Machado ele vai escrever romances, crônicas, peças de teatro, poemas, cartas e até mesmo estudos. Ele vai se utilizar de um aprofundamento psicológico, né, vai criar ali personagens com densidade psicológica, vai analisar o comportamento e a psique daqueles personagens. Vai fazer críticas fervorosas, né, utilizando-se sempre ali de uma ironia fina, mas bastante corrosiva. Então ele vai soltar o veneno dele ali, fazer a crítica dele, mas ele nunca vai descer do salto, né? Ele nunca vai utilizar ali de palavras vulgares, nem nada do tipo. Sempre ali uma ironia fina, mas bastante precisa. Em relação à estrutura de texto, ele vai utilizar um enredo não linear, utilizando ali técnicas de flashback. Um exemplo disso, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o personagem principal, que é o Brás Cubas, vai começar a história já morto. E ele vai se utilizar da técnica do flashback para falar sobre lembranças, né, da infância, da juventude, e a partir daí o enredo do livro vai se desenrolando.
Microcapítulos digressivos. Bom, pessoal, o que é isso, né? No romantismo, a gente vai ter capítulos muito extensos, muito longos, fazendo descrições ali sobre objetos, descrições sobre o ambiente, né, as descrições alencarinas. Aqui no realismo a gente não vai ter isso, vão ser capítulos bem curtinhos e Machado ele vai inovar com esses microcapítulos. Então existem capítulos nos livros de Machado que são basicamente uma página e o cara ele vai falar, tecer alguns comentários ali sobre a estrutura de texto ou sobre um comportamento de alguma personagem, a análise de algum personagem. Então ele vai fazer esses comentários do próprio autor em relação ao livro, né, em relação ao texto. Metalinguagem, dentro do próprio livro ele vai às vezes explicar sobre a linguagem que ele está utilizando ou sobre a estrutura de texto que ele está usando ali no texto, ele vai tecer alguns comentários acerca disso. Ambiguidade, um exemplo muito fácil aqui que eu posso dar para vocês, de fácil compreensão. No livro Dom Casmurro, pessoal, o livro ele é escrito de uma maneira tão ambígua que a gente não consegue, de fato, dizer se Capitu traiu ou não Bento Santiago. Então, essa ambiguidade vai aparecer aí em muitos dos livros, muitas obras aí de Machado. Pessimismo e estupidez humana, principalmente no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? A gente vai ter esse pessimismo aí em relação à nossa sociedade. E uma frase que ficou bastante conhecida do livro e que resume bem esse pessimismo é quando Brás Cubas está comentando, né? E ele comentando acerca de não ter filhos. E ele faz o seguinte comentário: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então a gente pode perceber aí o pessimismo, né, bastante visível nesse texto aí de Machado. Além de tudo isso que eu já comentei com vocês, é preciso ter em mente que as obras de Machado vão ter muita intratextualidade, muita intertextualidade, muita referência entre os próprios livros de Machado. Por exemplo, o personagem Quincas Borba, que tem um livro com esse mesmo nome, vai aparecer em outro livro do Machado, né? Vai aparecer no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, referências como essa vão acontecer bastante dentro das próprias obras de Machado, referências com outros autores, né, com outros pensadores, citações, paródias, alusões. Vai ter muita referência dentro dos livros de Machado de Assis. Não é à toa que várias pessoas, vários estudiosos param para fazer análise de uma obra só de Machado e tomam assim anos a fio para poder catalogar e perceber todas essas referências que aparecem em uma obra só desse cara. Então é muita referência mesmo, pessoal. A gente exalta muito aqui Machado de Assis porque o cara realmente merece todo esse destaque na nossa literatura. Bom, eu botei esse slide aqui só para destacar em relação à linguagem, né, do Machado nesses livros dele. Então ele vai se utilizar de uma linguagem bastante enxuta, muito objetiva, simples, porém culta, tá bem? E para a gente finalizar acerca de Machado de Assis, a gente precisa comentar sobre as fases, né? Gente, Machado ele começou a escrever no período do romantismo, então ele vai ter algumas obras românticas que a gente divide, né, chama aí de primeira fase ou fase romântica, que na verdade é uma fase preparatória para a fase de destaque de Machado, que é a fase realista. Então, as obras de destaque do período romântico de Machado de Assis são as obras Ressurreição, Helena e Yaya Garcia. Na segunda fase, que essa daqui com certeza é a fase de maior destaque dele, é a fase em que a escrita dele está mais madura, que é a fase realista. Então, as obras de destaque são Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrita em 1881, que é justamente a obra que vai iniciar o realismo aqui no Brasil, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Para finalizar a aula, a gente precisa falar de mais um autor, que é Raul Pompeia. Gente, esse cara ele vai se notabilizar com um único romance chamado O Ateneu. E entenda, quando eu falo romance, é em relação ao gênero literário e não em relação à escola, tá bem? Então, esse vai ser um romance de memórias, porque vai ter uma influência da biografia do autor. Então, pessoal, Raul Pompeia ele vai passar por um trauma aos 10 anos. Ele foi matriculado no internato no Rio de Janeiro, chamado Colégio Abílio. E aí, nesse romance, o Pompeia ele vai recriar
esses fatos truculentos, né, que ele diz ter passado durante o período em que ele estava no internato. Então, a intenção do autor vai ser fazer uma crítica ao sistema educativo que foi instituído no Colégio Abílio, que contava com punições, era marcado pelo autoritarismo e pela hipocrisia do diretor. Então, além de ser um romance de memórias, já que vai ter essa influência biográfica, ele também recebe o título de romance de denúncia, já que eu vou ter essa crítica ao sistema educacional, eu vou estar mostrando ali problemas de punições, né, que as crianças da época sofriam. Então, pessoal, o Ateneu vai contar a história de um personagem chamado Sérgio, que vai para um internato chamado o Ateneu. Então, esse livro vai ser rico em significações sociais e existenciais. O internato, ele é representado como o espelho da sociedade, criando ali na história um microcosmo social. O que isso significa? Que cada um dos personagens vai representar algum aspecto da sociedade, algum defeito, algum desvio de caráter, por exemplo. Tá bem? Então, no decorrer do livro, vai aparecer com bastante frequência a ganância do diretor, a ambição do diretor por lucro, o bullying entre os próprios alunos, preconceitos com minorias, né? Então, uma característica interessante sobre esse livro é que não se chegou a um consenso, não bateram um martelo para dizer, esse livro é realista, ou esse livro é naturalista, ou esse livro é impressionista. Por quê? Porque esse livro tem traços dessas três escolas. Então, eu quis trazer aqui para vocês uma análise sobre essas três óticas. A gente viu os traços realistas do livro. Quando a gente estiver estudando sobre naturalismo, eu vou trazer esse livro de novo e a gente vai avaliar os aspectos naturalistas desse livro. E eu queria agora comentar com vocês os traços impressionistas. Tá? Então, qual é o traço impressionista que vai predominar aqui nesse livro? Gente, o romance ele vai se construir com base na observação singular e sensível da realidade, valorizando mais as impressões do narrador do que as próprias dimensões das coisas. O que isso quer dizer? Gente, o livro ele é narrado sobre a ótica de uma criança de 10 anos. E como essa criança está passando por eventos traumáticos, pode ser que esses eventos tenham sido maximizados ou minimizados na cabeça daquela criança. Então, a gente não tem uma visão de fato do que realmente aconteceu. A gente não pode dizer, isso aqui aconteceu dessa forma, porque existe essa questão da impressão da criança, né? Como que ela enxerga aquela atitude ou aquela situação em que ela passou, né? Porque pode ser maximizada ou minimizada. Então, não é um retrato da realidade. Então, a gente tem o que o personagem acha daquela situação, né? As impressões do narrador. E só para finalizar, eu queria comentar aqui um pouquinho sobre impressionismo. Não é muito a minha praia, né? Porque é mais aula ali do César, né? Mais sobre história da arte, mas eu queria comentar aqui um pouquinho com vocês. Gente, o impressionismo ele é uma estética que surgiu na segunda metade do século XIX, teve um maior destaque de fato na pintura, entretanto, também teve ali suas manifestações, por mais tímidas que tenham sido na literatura, aparecendo concomitante ao realismo e ao naturalismo. Tá bem? Os principais aspectos do impressionismo na literatura, tá? É o uso das impressões do narrador e o uso de sensações. Então, como que o narrador ele se sente em relação àquela situação que ele está vivendo, as impressões, os pensamentos que o narrador tem em relação ao ambiente em que ele está vivendo, as adversidades que ele está vivendo, ok? Bom, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo e a gente se vê na próxima aula.